Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Teixeira. Estou aqui hoje com a minha linda esposa, Bianca Condic. Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Estou Seguro. Hoje com um convidado muito importante também, muito empresário, mas eu gostaria de apresentar ele lendo aqui o seu LinkedIn que ele me mandou aqui para dar uma verificada, porque o currículo é grande. Ele é formado em medicina na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, cofundador das empresas Red Docs, Inteligência Médica e Doutor Finanças, RW Tecnologia, empreendedor e investidor em startups. Que currículo, hein? É o Tony Stark da área da saúde. Um dia a gente chega lá, ainda não sou, mas quem sabe um dia, né? Bruno Tops. Tudo bem, Brunão? Muito obrigado pelo convite, tudo bem aqui. E vamos lá, obrigado Pô, pela presença. legal, cara. Eu que agradeço o convite. A gente conversou bastante sobre esse podcast hoje. Eu já começo aqui com um dos assuntos que mais chamou a atenção quando a gente se conheceu. Você já fez alguns médicos economizarem milhões de reais. Uhum. Me conta um pouco mais sobre isso. Bom, vamos começar do início. Como que a gente consegue fazer médicos economizarem dinheiro? A gente tem que entender qual que é o principal problema da perda de faturamento dos médicos. Os médicos, eles perdem dinheiro, geralmente em impostos pagos incorretamente. Então, dentro da atividade médica, a gente tem uma série de fatores e uma série de legislações que fazem classificações diferentes em relação à carga tributária paga por eles. O que existe? Existe o tipo de enquadramento societário, o tipo da forma como o médico se relaciona com a cobrança de impostos. Então, isso aqui são regimes societários. Além disso daqui, existem as regras que regem isso. Existe um negócio chamado equiparação hospitalar dentro da carreira médica. E o que é equiparação hospitalar? São serviços que os médicos podem fazer que acabam sendo equiparados a serviços hospitalares. Vou citar um exemplo clássico aqui. Uhum. Um médico que presta serviço dentro de um hospital, um serviço de telemedicina, atendimento a pacientes. Esse serviço é um serviço equiparado hospitalar? Não. Mesmo estando dentro de um hospital. Uma consulta. É uma consulta ambulatorial, uma consulta de telemedicina. Diferente de um médico, por exemplo, às vezes cirurgião, que está realizando um procedimento de ultrassom dentro do seu próprio consultório, com uma finalidade diagnóstica. Isso é um serviço equiparado hospitalar. Repara que nisso daqui existem múltiplos fatores. Você tem um fator que é o tipo de serviço prestado, um outro fator que é o tipo de regimento que está dentro do contrato social da empresa. E, por último, você tem a relação entre o prestador de serviço e o fornecedor daquele serviço. Tudo isso daqui faz uma triangulação que coloca ele dentro de algumas regras tributárias que são existentes hoje no Brasil. Tá. E aí o médico, às vezes, ele tá muito ocupado, tem muito, né, paciente e tal, ele se dedica muito àquilo e não consegue, né, prestar atenção nisso. E ele acaba Isso. pagando lá o mais caro, né, Uhum. consulta pra tudo, né? Na verdade, é por desconhecimento mesmo. A grande Uhum. maioria dos médicos nunca teve vivência com tributação. Então, quando a gente olha, durante a faculdade de medicina, qualquer faculdade de medicina, ele é treinado para ser o profissional com mais alto grau de especialização. Ou Não tem seja, nada ele é sobre isso. ultra especialista. Então, a hora técnica dele vale muito. Vale Uhum. muito, muito, muito. E ele é treinado durante a faculdade para isso. E eu não acho isso ruim. Eu acho isso muito bom. Por Uhum. quê? Porque, cara, um médico, ele tem que ser bom. Se ele é ruim, se Sim. ele, assim, se ele estiver entendendo muito, muito a fundo de todas as regras tributárias possíveis e existentes, ele está perdendo horas de estudo dele que deveriam ser dedicadas à medicina Perfeito. para algo que não importa tanto para ele, que não vai trazer um diferencial de mercado dentro da carreira dentro da Sim. carreira médica dele. E aí o que acontece? O que a gente acaba fazendo para esse médico? A gente compilou todas essas regras em software. Por quê? Porque é muita regra. Então, quando a gente fala em combinações existentes dentro de mercado tributário brasileiro, você está falando de infinidades e Meu infinidades Deus. de regras. Sim. Você sei lá, pega uma grande empresa que comercializa produtos, sei lá, uma Mafre da vida,
um Mercado Livre da vida, você deve estar falando de milhões e milhões de combinações possíveis de regras tributárias. Com certeza. Dentro da área médica, isso está por volta de milhares. Nossa, imagino que o desafio é gigantesco e foi como você falou, ele é treinado, ele estuda para cuidar de um desafio ali do corpo humano. Uhum. Logo, ele não é treinado na faculdade para se tornar um empresário que sabe todas as regras, onde ele vai ter eficiência fiscal na empresa que ele vai abrir para prestar o serviço. Pô, aí nasceu o Doutor Finanças. É. E aí, como é que nasceu o Doutor Finanças? Doutor Finanças, ele surgiu de um problema que a gente tinha. Na verdade, é um problema pessoal, tá bom? Eu tive alguns problemas relativos à parte fiscal. Eu sou médico de formação, ainda atuo dentro da área da medicina. Mas eu tive alguns problemas fiscais com relação a cálculos incorretos de impostos e toda essa situação gera algum ônus dentro da sua PJ com relação a pagamento incorreto, seja porque você está pagando mais do que deveria ou você está pagando menos do que deveria. E quando você está pagando menos do que deveria aqui no Brasil, é pior. Por quê? Porque você pode sofrer multas Exato. e existem processos que podem acontecer decorrência disso. Fatalmente. Exatamente, isso é muito ruim. Imagina, além de perder o seu dinheiro, você vai ter que pagar multa, vai ter que corrigir a parte da tributação, você ainda vai gastar dinheiro com advogado, você vai gastar tempo para poder ficar pensando nisso e tempo para poder ficar revisando o que o advogado está fazendo para você para poder correr atrás das coisas. Nossa, É complicado. é verdade. E, bom, dentro disso aqui, lá por volta de 2019, 2020, vi que tinha muita gente na mesma situação que eu, com relação a cálculo incorreto de tributos, e nenhuma contabilidade que fosse fácil, acessível, quando a gente fala acessível, que tivesse um preço adequado para trabalhar com esse público em específico, e que tivesse compilado todas essas regras tributárias de forma fácil para que as notas fiscais pudessem ser automatizadas e a quantidade de erros nesse processo fosse muito baixa. Imagino. E aí surgiu a ideia do Doutor Finanças. Óbvio, você pergunta se eu conheço todas as regras. Eu não conheço todas as regras. Uhum, Eu conheço algumas. Eu tenho vivência nisso. sim. Óbvio que a gente tem um time de especialistas por trás, contadores, advogados tributaristas que cuidam de toda essa parte. Tá bom? Que cuidam de toda E essa eles parte pra carregam gente. todo esse know-how dentro hoje da plataforma do Doutor Finanças. Isso. Todo esse know-how, ele já está dentro da nossa plataforma com tecnologia. Então, é assim, não é só as regras que estão dentro de uma tabela que você vai consultar. Não. A gente tem um sistema que foi de desenvolvimento próprio, onde a gente consegue casar cada uma dessas informações e colocar na melhor forma possível. E você sempre, assim, você entrou na faculdade, obviamente, Uhum. para atuar, né, como médico e tudo. Você sempre teve essa visão mais, né, de ser empresário, você sempre teve essa coisa de ver onde estava tendo uma oportunidade, ou você era super dedicado, não, medicina, você sempre teve essa Ou visão, foi como é que foi? foi a dor que te trouxe essa necessidade? Olha, é engraçada essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Mas o que acontece? Quando eu estava na faculdade, eu era 100% dedicado à medicina. Não conhecia Aham. nada a respeito disso. Só que, dentro da faculdade, a gente aprende a identificar dores dos pacientes. O que a gente entende? A gente tenta resolver dores. Dores entenda como doenças, é uma Uhum. dor que o paciente tem, é um Sim. sintoma que ele traz, é um, é um sinal que ele está te trazendo. E isso daqui significa o quê? Significa é, indícios. Indícios. Uhum. Esses indícios me traduzem uma dor. É mais ou menos o que a gente fala quando empreende. E aí, dentro dessa jornada, dessa carreira que eu estava tendo, que eu estava trilhando, comecei a identificar dores em locais que não eram pacientes e dores relacionadas ao meu próprio local de trabalho. Uhum. O que foi o Doutor Finanças? Foi uma dor que eu vi no meu local de trabalho. A primeira empresa que eu fiz foi uma chamada Red Docs, que ela presta serviços para diversos hospitais de São Paulo. Ela é a empresa mais consolidada dentro da área de internação e consultórios aqui na região. E com relação a essa empresa, que ela tinha mais de 350 médicos, eu fui ver que as dores que eu tinha eram as mesmas dores que os médicos da empresa tinham. Eu falei, olha só, uma oportunidade aqui de melhorar a qualidade de vida desse público médico que
está junto comigo. Então a gente consegue, quando empreende, melhorar não só nós mesmos. Quando a gente está empreendendo, a gente consegue melhorar o grupo de pessoas ao qual a gente está Com certeza. inserido. Sim. E uma analogia um pouquinho mais à frente. Se você tem um médico que ele está satisfeito com relação à parte da contabilidade dele, ele não precisa perder tempo pensando com isso, se preocupando com isso, sobra mais tempo para ele poder focar dentro da carreira acadêmica dele. Consequentemente, isso melhora a qualidade de vida desses pacientes. Tá. E você não era, então, o que fazia nas suas férias suco de uva, suco de limão para vender, né, na porta de casa? Não, Ou mas... vendia trabalho da faculdade? Não, mas eu comecei a Nunca trabalhar foi cedo. visionário, assim, né? Não, mas eu comecei a trabalhar cedo. Eu precisava trabalhar para me manter, mesmo a faculdade sendo pública, eu Aham. precisava trabalhar para me manter na faculdade. Sim. Tá bom, precisava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula de natação. Aí, ó. Já tem uma oportunidade, Eu não tá era vendo? professor, na verdade era só o cara lá que não deixava o pessoal ficar se afogando dentro da piscina. Exato. Mas você aprendeu a galera, Jogava o negócio ali, a bolinha. começou a empreender. Mas comecei a trabalhar cedo, sim. Por conta de todas as situações de vida. Aham. E aí, dentro de tudo o que a gente acaba fazendo, as situações, não só as situações, mas é um conjunto de fatores. Então, tem conjuntos pessoais, junto com situações de eh, s- eh, tanto tempo, então, tempos e oportunidades que Uhum. me colocaram dentro dessa jornada. Sim. E Você- para crescer? Assim, você criou. E como é que você fez foi no boca a boca? Como é que foi esse crescimento para atingir tanta gente, tantos médicos? Bom, aqui a gente está falando de doutor finanças. Eu vou tentar explicar uma coisa que é estratégia. É assim, quando você constrói uma empresa, carreira do empreendedor, ele teve uma ideia que muitas vezes ele não vai realizar aquela ideia sozinho. Ele vai precisar de ajuda de pessoas que sejam mais especialistas em determinados pontos do que ele. Por exemplo, ideia do doutor Finanças surgiu. Então, eu tive a ideia lá do doutor Finanças. Sabe, advogado, contador. Exatamente, precisa de advogado, precisa de contador, precisa de alguém que entenda se eu quero fazer regra, regra de sistema, eu preciso de uma pessoa que programe. E aí tem algumas formas de você fazer. Ou você contrata, ou você traz pessoas que sejam seus sócios para poder Uhum. fazer esse processo dar certo. Então, o primeiro passo é ter ideia. Uhum. Juntar um time adequado para poder fazer, construir e que aquilo realmente vire um produto. Porque se você tem a ideia e não faz com que vire um produto, E eram amigos seus? não, eram... Ó, depois a gente conta um pouquinho sobre isso daqui, mas eram pessoas que vieram me procurar pedindo ajuda de uma outra plataforma, que era uma plataforma de gerenciador de escalas de plantões médicos. E dentro desse grupo, Nossa. a gente viu uma oportunidade. Por quê? Entendi. Porque eram pessoas que estavam... tinham um time muito bom. Era um time muito especialista com relação a isso. E aí a gente juntou conhecimento, juntou a dor, e aí surgiu o Doutor Finanças. Quantos milhões de reais, Bruno, você já ajudou os médicos a economizarem impostos Ó, só com o Doutor Finanças aí? é bem difícil. Quando a gente fala em economizar impostos, você está falando de 7% Aham. do faturamento bruto do médico. Então aí deve estar passando aí uns 20, 30 milhões anuais. Cara, é muita grana. É bastante 7% coisa. a menos de imposto. A gente tá falando um número absoluto. Então, o número Sim. absoluto que deve estar batendo é entre 20, por volta de 20 milhões anuais. E, pô, você vê que é um negócio que a pessoa não tem como saber dominar, né? Um assunto, uma seara de assuntos ali que ela não tem como dominar. Principalmente, pô, acabei de me formar aqui, tô no meu primeiro ano aqui atuando. Como é que eu vou dominar, né? Qual empresa que eu abro, qual prestação de serviço que eu coloco na minha nota fiscal. E o Doutor Finanças entrega tudo isso pro cara. Na verdade, o que a gente entrega? Primeira coisa, a gente oferece uma assessoria na hora que ele está entrando. A gente fala de rotina de onboarding, que a gente tem que explicar o mínimo para a pessoa, Sim. para ele entender o que a gente está fazendo. Então, o que é explicar o mínimo? Explicar que tipo de regime que ela vai estar, o que é uma empresa, como que ela vai atuar, e explicar que com a gente, ela não vai emitir a nota fiscal. Quem vai emitir a nota fiscal vai ser a gente, através do nosso sistema, Sim, passando pelas nossas regras. Óbvio, ele vai fazer a solicitação de nota. sim.
Eu não sei o valor que ele tem, que ele está trabalhando lá no determinado hospital, ou que ele cobrou de determinado paciente. Ele tem que fazer essa solicitação. Ele faz essa solicitação através do nosso sistema, de acordo com alguns parâmetros, com 3 Sim. cliques ele consegue fazer isso daqui. E aí, nossa equipe faz essa emissão de nota fiscal através do sistema. Legal. Ou seja, a nota fiscal, o sistema ela já preseta as regras necessárias. E aí nosso time de contabilidade, ele vai lá, verifica se está tudo correto e libera para realizar a emissão. E a emissão da guia do imposto também. Tudo. Então, quando a gente fala de uma contabilidade, são diversos serviços que você tem que oferecer. Geralmente, assim, um macro. São 2 serviços principais. Um societário e um fiscal. Quando fala em societário, que é cuidar das partes regulatórias, o imposto de renda da pessoa jurídica dele, juntamente com inclusão, saída de sócios. E a parte fiscal seria notas fiscais emitidas, impostos que são necessários o recolhimento. Existem as coisas que são um pouquinho anexas, que são assessoria jurídica, cálculos, que aí tem cálculos tanto Sim. para impostos, tem pessoas que às vezes têm recuperação tributária, e um departamento de DP, que seria para regular as Sim. pessoas que, porventura, o médico às vezes precisa contratar dentro de uma clínica, seja uma secretária ou alguma pessoa da área da limpeza. E hoje vocês estão com quantos médicos, assim? Vocês atendem Hoje a gente quantos passou mais de médicos? 1000 médicos já. Então a gente já está num nível de uma... Assim, quando a gente fala que 80% das contabilidades não tem 50 pessoas, Sim. 50 Clientes. profissionais ou clientes dentro dela, a gente está muito à frente dos outros. E nosso público, assim, quando a gente olha para médicos, você está falando de um universo aí de 500 mil médicos atuais. E o IR? Vocês também A ajudam? gente também faz, tanto IR pessoa jurídica quanto IR pessoa física. Obviamente que quando Sim, a você parte. cuida da vida tributária do médico, da PJ dele, ele espera que você também tenha o serviço para cuidar do imposto de renda da pessoa física. E Brunão, você falou pra mim que ainda atua como médico. Que horas, cara? Que eu tô tentando aqui fazer a conta, não tá fechando pra mim, cara. Todas as empresas que você tem, né? Você pode falar das outras também, tem projetos incríveis. Que horas você trabalha como médico? Então, tudo é questão de gestão de tempo. Eu tenho meu período, vamos lá. Como é que eu gerencio o meu tempo? Bruno Tops, como é que gerencia o meu tempo? Você coloca no Doutor Finanças. Acorda às 3. Não, eu acordo cedo. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia, entendeu? Para começar meu dia. Temos 3 pessoas aqui que acordam 5 horas da manhã a na gente mesa. acorda 5. Eu acordo 5 horas da manhã, né? Tem que acordar, né? Exato. Você fica mais disposto e tudo mais e começa a Eu já não sei. organizar a sua rotina. Não Então eu posso vou garantir. tentar descrever o que é a rotina do meu dia. Acordou 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é pra gente ver tudo que deu errado na noite anterior. Entendeu? Que é um período que a gente às vezes tá geralmente Nossa, dormindo, aí, né? Deu meio-dia, eu não tô vendo tudo que deu. Você olha as coisas que Eu não deram sei como é que errado. ele chegou aqui hoje. Você olha o que deu errado na noite anterior. E aí a gente estrutura um negócio chamado Huddle. Então, sim, eu não tenho uma única empresa. Eu tenho 3 empresas que eu atuo diretamente na operação, mais o que eu faço na área médica, mais uma parte de coordenação dentro da Redditor. Então, quando a gente junta isso daqui, eu preciso direcionar os times para fazer as atividades corretas. Sim. E como que a gente faz isso? É um checklist rápido que tem na manhã para a gente olhar quais são os principais pontos para a gente operacionalizar cada uma das operações. Eu participo de todos. Por quê? São 5 minutos que a gente sabe tudo o que aconteceu em cada uma das empresas e consegue dar o direcionamento específico. Legal. Faço isso aqui mais ou menos até 7 horas da manhã. Entre 7 horas até meio-dia é o período que eu me dedico tanto à parte da coordenação dentro dos hospitais, quanto à medicina. Então eu tenho meu consultório aberto, onde eu atendo meus pacientes, vejo os pacientes internados, Sim. que é Você é dia a dia. especialista em qual área? Eu sou clínico geral de formação e tenho uma equipe de clínicos, geriatras, pneumologistas, reumatologistas, hematologistas, nefrologistas e cardiologistas. Então, a minha equipe é bem grande, composta de 350 médicos. E aí, óbvio que cada um tem sua função, mas você está meio que numa retaguarda atrás deles. Então, casos mais complexos, casos que demandem um pouco mais de atenção, você está lá dentro da área de atuação. E, obviamente, que aqui eu também não estou sozinho. Eu tenho sócios nessas empresas que têm, com certeza, um conhecimento até maior que o meu. Tudo isso e não é nem meio-dia ainda, hein? Continue. Por exemplo, hoje. Hoje eu fechei meu consultório,
10 horas da manhã e vim Hum. pra cá, né? Pra gente Pra gravar. poder participar aqui, pra poder fazer a gravação. E aí, do meio-dia até o final da tarde, é onde eu me dedico às atividades operacionais das outras empresas. Então, cada uma dessas empresas tem necessidades diferentes. Então, eu crio como se fosse slots de tempo. Então, se olha a minha agenda, eu tenho slots de tempo que eu sei exatamente quanto que eu vou acabar demorando em cada um deles. Sim. Eu tenho atividades que são rápidas, que vão ser resolvidas em 5 minutos, e eu tenho atividades que vão levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas tá tudo organizado lá. E eu trabalho com backlog. Eu organizo por prioridade o que eu tenho que fazer. Perfeito. Se surge alguma coisa urgente que eu tenho que passar na frente, esse ponto aqui vai ser passado na frente. Sim. Tá bom? De outras atividades que não tem tanta prioridade. E aí eu consigo organizar bem minha agenda. Organizo. Em cima disso, a gente tem que saber fazer 3 coisas também. A gente tem que saber, 1, executar. 2, delegar. Que é o mais E- difícil, talvez. Porque você vai precisar de pessoas que Exato. consigam fazer. E você tem que formar essa pessoa, né? Perfeito. A pessoa que precisa, que vai executar alguma coisa que você está delegando, ela precisa estar treinado e treinado até mesmo com alguns vieses seus. Exato. Para quê? Para que o negócio realmente ande da Tem forma uma adequada. certa autonomia, né? Tem que ter uma certa autonomia. Porque senão, se a pessoa tá lá e tudo que ela for fazer, ela for te perguntar, Exato. não vai Melhor dar você certo. fazer. É melhor você fazer, porque você vai estar parando seu tempo e deixando de fazer aquilo lá. Exato. E a terceira coisa que eu falo que é importante é você saber o que você não vai fazer. Tem coisa que, às vezes, o esforço versus o benefício não vai valer a pena. Exato. Você vai ter que excluir das suas atividades. Por quê? Porque é algo que talvez é irrelevante, que não vai fazer sentido. Exato. Então, você tem que conseguir excluir da sua agenda E para liberar slot de tempo. E eu fico imaginando que para você deve aparecer muita oportunidade de projetos, de negócios, principalmente pelo seu, né, networking também, pelas Uhum. pessoas que você conhece, pessoas que você trabalha. E essa parte do falar não é difícil, né? Eu estava pensando nisso Uhum. ontem, assim. Hoje eu tenho uma reunião à tarde que eu não sei o quanto ela pode ser produtiva para o meu escritório. E pô, por que que eu marquei essa reunião? Por que que eu estou dedicando um tempo, 2 horas que seja, para esse negócio? Evidente, já está marcada, tenho que extrair o melhor desse momento, mas se eu tivesse analisado com um pouquinho de mais calma, eu não teria marcado. Eu teria dado foco em uma outra atividade que necessita mais da minha atenção. Uhum. E é difícil, cara. É difícil você falar não. Oportunidades aparecem todos os dias. É, Você tem que saber como que você vai tratar elas. E casar interesses. É tudo uma questão de casar interesses. Tem, assim, quando você fala em oportunidades de empresa, pessoas que falam, oh, vamos entrar comigo nisso daqui. sim, Ah, Bruno, eu quero seu conhecimento disso aqui, você me ajuda? Isso aqui surge toda hora. exato. Toda hora surge uma oportunidade. Eu tenho que ver se faz sentido. A primeira pergunta que eu me faço nessa situação é: o que eu vou realmente conseguir contribuir? Eu vou contribuir com capital? Eu vou contribuir com conhecimento? Ou eu simplesmente vou ser um peso morto que vai estar ali? Que vai estar só usando o nome? Se eu for um peso morto que vão estar só usando meu nome, eu falo: faz sentido isso? É a resposta mais fácil que tem para dar. E eu falo para a pessoa: olha, por que você está me procurando? Não faz sentido. Você quer um conhecimento médico, talvez uma pessoa que precise demandar um tempo de 4 horas por dia para sair Sim. com você, para poder estruturar isso daqui. Não vai fazer sentido eu fazer parte disso Sim. aqui. Eu não tenho essas 4 horas disponíveis. Eu vou ser um peso morto. Você quer que eu te apresente para uma outra pessoa que talvez esteja num timing um pouquinho mais adequado, Exato. que possa contribuir mais? Cara, eu apresento. Não tem problema. E faltou uma coisa aí. Acabou 4 horas aí sua rotina. E a família, cara? Não, Que horas você vai pra óbvio. casa, Não, meu? eu sempre Que horas chego você lá. janta? Não, eu sempre chego 6, 7 horas. A minha esposa até é muito engraçado. Ela faz uma agenda. A gente faz muita coisa. A gente faz muita coisa. A gente aproveita Aham. cada momento, entendeu? Cada momento que a gente tem. Então ela tem uma agenda lá que ela marca as coisas que a gente faz. Eu posso estar chegando 7 horas, 8 horas em casa, Aham. ou 6, 7 horas. Eu vou. Batata, eu vou fazer uma atividade física com ela. A gente gosta. Mas eu vou Uhum. na aula de bike, às vezes a gente vai Sim. num core training, a gente faz personal, a gente sai pra jantar, a gente sai pra jantar quase todo dia. É uma das coisas que a gente gosta de fazer, Legal. tá bom? É,
também para viajar, a gente Comer é um aproveita. prazer, né? Ah, comer é muito bom, né? Porra. Tem muito Compartilha restaurante, isso tem com muito, você, tem muito viu? restaurante bom aqui em São Paulo. Exatamente. Tem muito restaurante bom. Depois a gente recomenda alguns aí, que Bom, culinária é muito bom. vamos Porque, marcar por também. sinal, uma das minhas empresas que eu fiz o exit já faz uns 5 anos, era uma rede de espaços de eventos e restaurante. Restaurante. Restaurante, lá na Zona Norte. É o Tony Stark, ele envolvido com Fronteiriço, tudo, cara. Fronteiriço e Clube Carvão e Cia. É bem Não, famoso. Hoje eu não aguento o Bruno, não. tá bem, é que eu já fiz, já saí dessa operação faz quase 5 anos, né? Mas bem focado dentro de eventos corporativos e casamentos, onde a pessoa precisa fazer uma parrilha. Uma parrilha de Nossa, Uruguai ou essa Zona Norte não Argentina. conheço. Quando você vai lá pra Mairiporã, lá no final da serra, tá Hum. lá no finalzinho da Ah, serra. na Serra. No finalzinho da Não, serra. eu liguei pro Bruno ontem, a gente ficou 8 minutos, ele gerou umas três oportunidades de negócio no telefone. Não tem condição, esse cara não... Ele... Agora já sei um lugar pra fazer um churrasco. Olha aí, ó. É bom. Caramba, Bom, depois meu. segue lá no Instagram também. Caraca, passa. que legal, Bruno, que legal. Cara, você vê que tudo é... A gente usa muita desculpa pra muita coisa, né? E é questão de prioridade mesmo. É E vocês questão de dormem prioridade. cedo? Você dorme cedo? Pra poder acordar 10h30, 5? né? 10h30, 11 horas. Tarde. 10h30, 11 horas. Tarde, Mas né? não precisa de Tarde tantas porque você horas, dorme 9 horas, Tarde, 8h30. Eu durmo meio que obrigado 10h30, 11 horas, porque Você minha não esposa fala, precisa de muitas horas, então. pra mim eu podia dormir meia-noite. Meia-noite estaria bom. Da meia-noite às 5. Meia-noite 5 tá bom. Mas 5 como horas um é bom bom. médico, você sabe que essa conta ia chegar um dia. Na verdade, sim, eu nunca precisei de muitas horas de sono por Aham. dia. Eu sempre, entre 6 Se eu durmo mais do que 6 horas por dia, eu acordo com dor nas costas e eu acordo acabado. Então eu Sério? tenho um pouco de dor de cabeça, tudo mais. O meu, o E se eu meu, durmo menos que 4 horas também. o Eu meu fico time parecendo pra zoado. dormir é 6 horas. Eu já É. descobri. Cada um tem o Por seu isso que eu não relógio posso interno. dormir muito cedo. Não posso, porque senão eu vou acordar 3 horas da manhã e ficar a milhão. Uhum. Então, assim, cara, 10, 11 horas também é o horário ideal. Se eu dormir antes, eu vou acordar antes da hora e vai dar ruim. Estrago o dia inteiro. É porque cada um tem seu relógio interno, cada um tem uma necessidade, uma fisiologia diferente. Sim. Então, existem pessoas que com 4 horas de sono por dia ficam maravilhosamente bem. Exato. Existem pessoas que vão precisar de 12 horas. Obviamente que existem pessoas que dormem 4 horas que têm algum problema de saúde Uhum. e não necessariamente têm cansadas, né? têm um sono adequado. Exato. Às vezes tem um hipertiroidismo, às vezes tem um hipercortisolismo. Existem algumas situações que fazem isso. Também tem algumas pessoas que vão ter, por exemplo, hipotiroidismo, que vão acabar tendo uma sonolência um pouco maior É. e vão ter mais horas de sono. Ô, doutor, e vamos falar aqui de um tema que para alguns é um pouco polêmico. Eu tenho muita sorte nesse sentido. Já tive problemas. Todo empresário uma hora vai ter. Ou não. Pode ser que o cara seja o diferenciado. Mas como é que é ter sócio? Olha, tomou um gole de... Sócio. Como é que é ter sócio? Como é que é o seu papel aí dentro das empresas, né? Porque eu Então. imagino que você não atua 100% sozinho. Uhum. Sócio. Primeira coisa, sócio é uma relação de confiança. A primeira coisa que tem que estar lá é no contrato social. Por quê? Porque quando tudo tá bem, não tem problema. O Exato. problema é quando tudo tá mal. Quando tá ruim, é o contrato social que vale. Então, ter tudo muito bem descrito, objetivos de cada um, competências e obrigações que cada um tem, isso é primordial. Sócio, eu vou ser bem sério, eu já tive problema com sócio, mas minhas experiências são boas, não são ruins. Que legal. Por qual motivo? Porque quando eu busquei sócios para poder fazer as minhas empresas, eu busquei formações complementares. Eu não tenho 2 pessoas que executam a mesma função dentro de uma empresa. Não. Elas são pessoas que complementam. Então, um tem um conhecimento em alguma coisa, o outro tem um conhecimento em alguma coisa. E antes disso, a gente cria um código de cultura. Então, dentro de um código de cultura de uma empresa, Uhum. a gente tem as regras de convivência. E os sócios fazem a regra de convivência. E você busca pessoas que tenham essa mesma cultura, esse mesmo engajamento que você tem. Os valores, Exatamente. princípios. São os valores e os princípios que compõem uma sociedade. Puxou a capivara dos caras antes? Ah, sempre tem que puxar, né? E onde você aprendeu isso? Por exemplo, aonde você aprendeu a fazer, né, a organizar desse jeito com seus sócios antes de começar a empresa? Onde você aprendeu a organizar o seu dia dessa forma? Você estudou em algum lugar, aprendeu em Não. algum lugar? Ou foi
na Não, luta? assim, eu nunca não fiz uma faculdade disso, também Aham. não tinha nenhuma formação. Primeira vez que surgiu a oportunidade, surgiu com um grupo de médicos que a gente viu uma oportunidade de revolucionar um determinado setor da saúde que era o mais largado que tinha, que era os pacientes que ficavam internados que acabavam não tendo um médico específico. E, e nesse primeiro ponto foi via experiência mesmo. Foi via experiência que a gente se juntou para decidir tomar esse passo. A partir daí eu comecei a estudar um pouco sobre isso e também pegar algumas experiências. Uhum. Aí depois vem algumas pessoas te apresentando. E quando você dá certo uma vez, vem algumas pessoas te procurando para poder participar de outras coisas, para poder ajudar a construir ou idealizar uma outra ideia. E aí você vai trazendo experiência. Com a experiência, você começa a pesquisar um pouco sobre isso. Seja em livros, foi aí que eu li, por exemplo, Lean Startup, que é a Startup Enxuta do Eric Ries, que eu fui buscar reconhecimento da estratégia do Oceano Azul. Aprendi bastante sobre metodologia Lean. Também li o De Zero a Um, tá bom? Que é a história de criação do PayPal. E foi me trazendo, agregando conhecimento. E conhecimento, inclusive, de como eu analisar as pessoas que iam estar do meu lado. Sim. Então, conhecimentos de escalabilidade, conhecimentos de metodologia de avaliação, de criação de produto e estratégias para criar um time de alta performance. Um time de alta performance começa pelos sócios. E começa pelos sócios com regras bem definidas. Para quê? Para que a cultura do sócio se propague para quem está abaixo na escala. Perfeito. Se você é uma pessoa hiperprodutiva, que tende a resolver inúmeros problemas, consegue trazer uma gestão de pessoas adequadas, consegue trazer uma rede de suporte boa, uma interação com parcerias adequadas, você tem que passar isso daqui para baixo, porque senão 100% fica dependendo de você. Exato. Então, acaba trazendo esse conhecimento. Os sócios me possibilitaram eu crescer pessoalmente, porque eu nunca busquei pessoas que tinham menos conhecimento do que eu. Eram Sim. sempre pessoas que tinham mais conhecimento que eu. Então, dentro desse processo, vou citar um exemplo até de uma. Nem tudo são, são coisas que dão certo, assim. Tem empresas que às vezes não dão certo. Sim. Teve um dia que a gente, lá com um grupo de médicos, a gente teve uma ideia de construir uma empresa que era um prontuário eletrônico, que fosse global, antes Aham. de qualquer solução que apareceu aí no mercado. Eu falei, como é que a gente constrói isso daqui? A gente é médico, a gente não faz ideia de como constrói, vamos perguntar, vamos pedir ajuda. Sim. Eu perguntei para aproximadamente 1.000 pacientes e famílias de pacientes que estavam lá no meu consultório se conhecia alguém que tinha esse determinado conhecimento para poder me ajudar. Simplesmente esclarecer dúvida. E uma dessas pessoas falou assim: olha, eu não tenho esse conhecimento, mas meu irmão tem. E esse irmão era o João Martinez. E no final das contas, depois de um tempo, ele me ajudou no sentido de passar conhecimento, como que as coisas funcionavam dentro de mercado de tecnologia, como é que Uhum. funcionava, me colocou para conversar com inúmeras pessoas. E essa empresa não deu certo, mas futuramente ele virou meu sócio em outra empresa Exato. de tecnologia. Exato. E uma coisa que no nosso mercado aqui, né? Você sabe que a gente tem um escritório de consultores, né? Tem uma das regras, das premissas que a gente identificou ao longo dos anos. Uhum. E você começa no seu mercado vendendo para as pessoas que você conhece, assim, no boca a boca, pedindo indicação. Você precisa de 3 grandes players, 3 grandes clientes que vão te colocar numa teia de conexões infinitas, né? Então, olha, você conversou com o João, ele te ajudou com outras pontes, um dia ele virou teu sócio, e é algo que você vai construindo. Não é imediato, não é do dia para noite que acontece. Você tem que gerar valor pro cara também, você tem que trocar boas experiências, agregar conhecimento na vida dele, né? E ele fez uma boa escolha. Hoje vocês são sócios aí da empresa de tecnologia. Isso. Se quiser também falar um pouquinho dela, que é Uhum. sensacional. E a vida é feita de networking, né, cara? Pra quem É. trabalha com qualquer empreendedor hoje, desde o cara que tem uma lojinha ali no bairro, é um empresário, né, um investidor serial como você, cara, é networking, cara. Você pode sentar com pessoas que você nunca imaginou na sua vida com uma indicação de alguém. Com uma indicação de alguém. Legal, cara. É.
E aí tem uma frase que até eu aprendi com esse meu sócio, que é uma empresa que ela seja feita somente de sócios, ela seria extremamente mais produtiva do que uma empresa feita com a maioria de É o sonho funcionários. do equity. É o sonho do equity, só que o equity, ele é finito, não É, cabe para todo mundo. exato. Mas se você conseguir trabalhar isso daqui, e aí vem aquela história de stock option, pessoas de alta Sim, performance que vão começar a fazer parte dessa construção, a empresa tende a dar muito certo. Não é algo que é novo, cara, isso aqui vem de Vale do Silício em quase todas as exato, empresas lá, então, exato, se for olhar as gigantes, a Amazon, até a Nvidia. A Nvidia, exato. olha a Nvidia, o melhor exemplo disso aqui. É uma É, empresa quase 100% feita de sócios. exato. E é uma empresa que talvez tenha um maior valor de mercado hoje. Surgiu há algum tempo, Uhum. mas olha a velocidade de crescimento que ela teve e a visão que ela teve a respeito da inteligência artificial e com os dados. Você trouxe empresas, né, americanas aí que tiveram muito sucesso e a gente não precisa inventar muita coisa. A gente só precisa dar uma copiada em algumas coisas que deram certo lá fora e trazer para nossa realidade evidente, que é Uhum. muito diferente em questão tributária, principalmente. Mas, cara, existem modelos já que funcionam, a gente não precisa ficar inventando a roda. Eu penso nisso muita seriedade, assim, em fazer isso. Já tive uma experiência ruim, porque eu fiz antes da hora. Eu fiz antes da hora. Eu não esperei uma barreira do tempo para promover alguém a sócio antes da hora. Acabou que não deu certo, a pessoa não está mais dentro do escritório, mas hoje eu tenho na minha cabeça certinho quem são as pessoas que eu colocaria essa opção para continuar na parceria, né, para entregar. Porque além da competência de trabalho, do resultado que eles entregam hoje na operação, tem a questão dos princípios e valores que eu acredito também. Porque você não pode convidar uma pessoa que, né, vou dar um exemplo aqui, ruim, mas cabe para todo mundo. Estou aqui com a minha esposa, tenho uma reunião familiar aqui, e o cara, eu sei que ele trai a esposa dele todo dia. Não faz sentido para mim. Não é o meu objetivo, eu não consigo. Esse cara pode trabalhar lá no escritório e tal, mas esse cara nunca vai ser meu sócio. Esse cara nunca vai dividir o meu pão. Não tem como. Então, é muito importante ter essa visão. Tem coisa que você só descobre depois também. E por isso que você nunca deve fazer o negócio de forma atropelada. Exato, Existe tempo de maturação, porque não tem como você saber de antemão se você não exato, conviver com a pessoa. exato. São anos de convivência e aí vem os contratos de stock Perfeito. option que existe aquele período de aprovação. Exatamente. E um colegiado de sócios tem que aprovar essa pessoa também, né? Você Uhum. nunca vai pegar só a sua opinião como o imperador ali que decide quem vai ser e quem não vai. Que é o que acontece em muitos lugares, né? E E, quais são suas outras empresas? Eu tenho uma empresa de uniterização de medicamentos, tá bom? Que é a Remédio Web. Já está bem no mercado, tem um crescimento muito potente. Essa empresa aqui, que é o Martinez, é meu sócio, que ela surgiu, na verdade, de uma dor do pai dele. O pai dele era um idoso que eu cuidava, que morava na região aqui de São Paulo, muitas vezes o Martinez não estava aqui na região, e ele tinha demandas de medicamentos, demandas de curativos, já era um idoso de mais de 90 anos. E como que a gente resolve essa dor? Sendo que é um cuidador é, que está responsável por esse paciente. Como que a gente consegue resolver isso? E foi essa triangulação das pessoas que chegou à solução que hoje é a Remédio Web. E aí a Remédio Web foi evoluindo. E dentro da evolução, a gente foi entendendo que esses pacientes, eles precisam, na verdade, evitar erros de tomada de medicamentos. Erros de tomadas de medicamentos. Então, o que acontece? Às vezes ele tomava uma quetiapina ou 2 quetiapinas a mais por um erro humano. Como que a gente minimiza esse erro? Esse é o segredo. E aí veio a ideia da unitarização. E aí a gente desenvolveu tecnologia, construiu software. Para quê? Para que adquirir um maquinário para que a gente tivesse certeza absoluta
que o medicamento que aquele idoso está tomando, ou que aquele paciente que está sendo cuidado está tomando, seja tomada da forma correta. Então, Já vão, por exemplo, divididos, sei lá, manhã, tarde e noite, todos tudo os por medicamentos horário, certinho. todos os medicamentos Eu fico lá certinhos. fazendo do meu cachorro, cortando Não, se eu semana soubesse que vocês iam inteira. perguntar, eu tinha até trazido uma Tá caixinha aqui facão para também? vocês. Meu cachorro é velhinho, Ah, a eu fico gente me pode matando fazer. dividindo os Não remedinhos tem dele. problema, a gente O pode Messi, fazer. cara, ele toma quantos remédios o Messi O toma? cachorro toma uns 7 remédios. Mas aí vem um segredo. Quando a gente começa uma empresa, primeira coisa, a gente precisa ser 10 vezes melhor do que o concorrente. Qualquer concorrente. Uhum. Por quê? Porque aí a gente vai ter um monopólio daquele determinado setor. E a Sim. gente não consegue ser 10 vezes maior, melhor que o concorrente, se a gente resolver abraçar o mundo. Sim. Óbvio. A Remédio Web, ela resolve a dor de hoje 2 bilhões de pessoas no mundo. Eu consigo abraçar 2 bilhões de pessoas? Não, não consigo. Então eu preciso fechar um pouco o meu mercado, e aí foi aí que a gente decidiu, dentro de idosos que precisam ser cuidados, Aham. dentro de uma macro-região, Sim. e se tornar ultra especialista e simplesmente não ter concorrente nenhum que consiga atender a nossa demanda. Por quê? Porque a gente é 10 vezes melhor que a concorrência. Legal. Se alguém for tentar entrar lá, não vai conseguir, porque o nosso produto é 10 vezes melhor. E o cliente final vê esse valor. Você só falou de 2 empresas até agora. Falei de 3, tem a Red Docs Tem a Red Docs. e tem a Doutor Finanças, né? Então, Red Docs, o que é a Red Docs? Red Docs é uma empresa de prestação de serviços médicos hospitalares que está presente em grandes redes Ah, hospitais você aqui. falou que tem vários São médicos. 350 médicos. E esse aqui é interessante também. O que aconteceu? Esse aqui foi realmente a primeira empresa que surgiu junto com médicos, que a gente viu que tinha os pacientes que precisavam ser cuidados dentro das unidades de internação, eles não tinham muitas padronizações e não tinha muito agrupamento de dados para poder para que os médicos tomassem as decisões da forma mais adequada. O que a gente viu? Que ali era uma puta oportunidade da gente conseguir mudar a vida de muita gente. E hoje a gente fala em mudar a vida de 50 mil pacientes por mês. caraca, velho. Por quê? Porque treinando esses 350 médicos dentro dos protocolos que a gente cria, junto com os dados que a gente consegue extrair, e padronizando rotinas de atendimento, alertas, formas de suporte, níveis de suporte, a gente consegue trazer mais qualidade e principalmente, mais segurança. Então, o que acontece hoje? Os hospitais que contratam nosso serviço, para que nosso médico esteja lá, eles são hospitais mais seguros. Por quê? Porque tudo é protocolado, tudo é discutido e tudo baseado em evidência. Além disso, tanto evidência para soft skills como para hard skills. Olha, eu não entendo nada, então eu vou fazer uma pergunta. Pode falar, né? não tem problema. Vocês fazem um trabalho que, pelo aqui de fora, olhando, tô vendo que seria um trabalho que, teoricamente, os hospitais terão que fazer. Eles terão que preparar os médicos deles para fazer esse tipo de trabalho, Não, geralmente não funciona assim. Dentro de rede hospitalar, não tem como. Imagina uma empresa gigante, um hospital, que ele tem que dar conta de inúmeras demandas. Tá. Inúmeras demandas. Quando você fala em equipe médica, para cada médico que tem lá, tem quantos enfermeiros? Tem quantos auxiliares? Tem quantos fonoaudiólogos? Entendeu? Existe uma métrica. Teoricamente, a equipe médica, ela não é a maior equipe do hospital. Tá. O médico, o tempo que o médico tem lá com o paciente é infinitamente menor do que o tempo que o enfermeiro tem lá com o paciente. Enquanto o médico está passando visita, por exemplo, num período da manhã, em 10, 15 pacientes, vai lá, 15, 20 minutos por paciente para fazer a evolução, ver como é que as coisas estão indo. Tomar decisões, né? Tomar decisões. O enfermeiro está lá 12 horas, todos os dias. Uhum. Durante o período do plantão dele, que geralmente 12 por 36 Sim. é o regime de contratação mais habitual. No plantão dele. Então, ele tá lá, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você tem uma equipe horizontal. O ponto principal do hospital é como que ele consegue fazer o gerenciamento de tudo isso daqui. É muita coisa. É muita coisa. E ele precisa garantir a segurança do paciente. E a segurança pode ser tanto com uma pessoa que ele contrata ou um serviço que ele terceiriza. Nessa situação, o que a gente mostrou? Que o nosso serviço
vale mais a pena que concorrentes e vale mais a pena que ele selecionar os médicos e fazer a contratação via próprio hospital. Por quê? Porque a gente já tem a gente é especialista nisso. A gente é ultra especialista nisso. A Sim. gente teve metodologia. Foram mais de 10 anos. 10 não, 10 anos, tá fazendo 10 anos. Foram 10 anos construindo isso, até chegar nesse ponto. Então existe um conhecimento agregado muito grande. E mais do que isso, a gente intercambia conhecimento. Imagina, eu não estou só num hospital. Eu É. estou em diversos hospitais, em diversas redes, seja público, seja privada. Existem boas práticas de alguns lugares, boas práticas de outros, em alguns aspectos. Vocês vão E a gente entender. consegue fazer um compilado e trazer isso daqui para quê? Para que esse conhecimento ele seja mais eficaz do que se a pessoa estiver navegando sozinha. Então, quando ele acaba contratando a nossa empresa, ele se torna um hospital mais seguro. E aí, são médicos que ficam com os pacientes internados ou aqueles que ficam no pronto-socorro também? Nossa empresa ela não é especialista em pronto-socorro e não é Então, especialista em tá. UTI. Ela é especialista em São os unidade, estão unidade de internados. internação. Entenda assim, a partir do momento que o paciente saiu do pronto-socorro e ficou internado no hospital, Aí sim. ele tem um médico assistente. Tá. Esse médico assistente, ele acompanha o paciente desde a UTI e no pronto-socorro. Não é o médico que está lá de plantão na UTI, mas é o médico que dita as condutas e define o plano terapêutico do paciente. Uhum. Então, o que que a gente faz? A gente é uma equipe especializada, baseada em evidências, baseada em conhecimento, baseada em dados, em definir o melhor plano terapêutico para o paciente para promover a melhor e trazer a maior segurança possível. Sensacional, cara. Imagino o quanto é importante. Você trouxe 50 mil pessoas, né? São 50 mil pessoas por mês que a gente Caraca, acompanha na nossa É equipe. muita gente. É muita E gente. um A gente negócio tem, rotativo, né? Porque a o gente cara tem entra, dados de sai, São entra, Paulo sai. inteiro. Caraca, A animal. gente pode dizer que a gente consegue, obviamente, não estou falando dado com relação a nome, nada disso aqui, Sim. eu estou falando com relação, de acordo com o perfil do paciente, a gente consegue definir qual que é a melhor terapêutica para ele, baseado em evidência. Perfeito. Então, com junção das informações que a gente tem, a gente consegue tomar a melhor, como é que eu posso explicar? Fazer a melhor escolha. Mas, assim, me veio outra coisa na cabeça. Vocês estão em vários hospitais, Aham. né? E vocês têm tudo isso. Quantos pacientes estão internados, o motivo, vocês têm Sim. tudo de todos os hospitais, né? Sim. Tem que ter controle, porque isso daqui também imagina, são qualidades que a gente precisa ter. Sim. Quando a gente fala que ter controle sobre tudo que está tendo, isso é importante tanto para minha geração de dados quanto para minha relação de contrato com o hospital. Porque eu sou pago relativo ao número de pacientes que tem internados naquela instituição. Não, mas assim, vocês têm uma coisa muito valiosa, vocês têm informações. Então, assim, você consegue tá tendo surto de dengue, você tá tendo... Gente, entendi. Você Você está falando tem com relação a dados. dados para poder saber se tem alguma. Não, Se está tendo alguma. Está surgindo alguma epidemia, Não, e se está tudo, batendo. por exemplo, tá tendo muita dengue, sei lá, Zona Norte, Sim. Zona Sul. Ai, nossa, olha, começou essa H1N1 aqui e aqui. Vocês Vou conseguem te citar um exemplo. mapear muitas Vou te coisas, citar né? um exemplo interessante do que a gente consegue de dado dentro da nossa equipe de hoje. Hoje, eu posso dizer com 100% de certeza que a acetilcefroxima, um tipo de antibiótico para tratar a infecção de urina da comunidade, ela é mais eficaz do que ciprofloxacino dentro de alguns bairros da Zona Leste, como Moca. Caraca, que Então, eu bizarro. consigo chegar nesse nível de especificidade. Então, porque vocês têm muita... Diferente de outros bairros, de acordo com a localização que o paciente vem, eu consigo dizer que, não, nessa situação aqui, por conta de ter uma incidência mais alta, por exemplo, de pseudomonas, que é um outro tipo de bactéria, que a cefuroxima não trata, que Nossa, você vai ter que escolher o isso é bizarro. ciprofloxacino. Então, eles têm uma coisa muito Isso são valiosa, que são dados, dados, Isso né? são dados, mas Por exemplo, não tá tendo, sei lá, muito escorpião, não sei que região. Eles mas conseguem dado mapear, por dado, é dado. A questão é como que você trabalha o você dado. faz isso. Exato. O que você faz com o dado? Perfeito. E você tem que fazer isso de forma ética, Perfeito. forma legal, Exato. de forma Sim. anonimizada. Então tem
toda uma questão aí de segurança que a gente sempre vai Aham. precisar, Sim. entendeu? Que a gente sempre vai precisar, e também saber como trabalha isso daqui. Sim, Sim. mas como vocês estão há muitos anos, tem até doenças que elas são, né, sei lá, cada 2 Sazonais. anos dá surto de alguma A gente coisa, consegue enxergar. cada 3 anos dá surto de conjuntivite, sei lá, conjuntivite interna, né, mas eu tô, sei lá, tô Não, dando um a gente exemplo, mas... consegue enxergar, inclusive, o próprio governo. Isso é uma das coisas que funciona dentro do governo. Então, Sim. quando a gente olha, sistema de notificação de doença, agravos de notificações de doença, é uma das coisas que funciona. Olha aí. Então, você tem todo um sistema onde identificou uma determinada doença que faz parte de uma lista que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Você é obrigado a notificar. Faz parte do seu ato médico notificar aquela doença. Os Uhum. hospitais são cobrados para isso, os médicos são cobrados para isso. Você aprende isso daqui dentro da faculdade. É uma das coisas que você tem que aprender na faculdade. Então, você tem que manter notificado. O Por pessoal quê? começa a mapear, né? Eles mapeiam. E no Brasil, ele é mapeado de forma precoce. Não existe um atraso grande nisso daqui. Entre o tempo de aparecer uma doença e chegar ao ponto de cadeia de tomada de decisão, você está falando aí de 72 horas. Muito Então é algo que acontece muito rápido. Isso é uma das raras coisas que funciona. Funciona também por quê? Porque dentro dos pilares do SUS, isso traz planejamento estratégico e ajuda a poupar um pouco de dinheiro Sim. Muito legal. dentro do sistema de saúde. E uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, vocês se conheceram porque ele foi cliente da Gorila, certo? Eu ia perguntar exatamente isso agora. E é uma coisa que vem na minha cabeça, que vem bastante na minha cabeça, assim, quando, né, agora acompanhando mais sobre seguro e tal, também, eu não era muito inteirada desse assunto, que muitos médicos, os médicos normalmente eles são muito abertos a isso, né? E as pessoas, normalmente, né, as outras pessoas, elas têm aquela coisa do a grama do vizinho é mais verde e também, essa tragédia não vai acontecer comigo, né? Então as pessoas elas têm, e eu acho que médico talvez por ver isso todo dia e por ter, né, esse contato, sabe que não, que tá todo mundo aberto, tá todo mundo suscetível a acontecer uma fatalidade, né? Você acha que é por isso que os médicos são mais abertos a ter um seguro de vida, de invalidez? A primeira coisa que eu acho que muitos médicos não têm. É. A verdade é que os médicos postergam muita coisa e existe uma. E médico, quando a gente fala no público médico mesmo, existe um. As pessoas vão entender o que eu tô falando, principalmente os médicos. Você tá lá dando plantão na porta e você vê um cara de 80 anos dando. 80 não, vai, 60 anos dando plantão noturno na porta. Ele tá lá porque ele quer? Não. Ele tá lá porque ele não se planejou. E ele não se planejou de diversas formas possíveis. Seja se segurando de alguma forma, seja fazendo um planejamento, estruturação, plano de carreira, Sim. para ele conseguir se estruturar. Muitas vezes aquele cara gastou mais dinheiro do que ele ganhava a vida Exato. inteira, mesmo ganhando muito dinheiro. Exato. Por isso que ele está naquela situação. É diferente do cara que às vezes está dando plantão com 60 anos, dentro de manhã, na porta do pronto-socorro, às vezes ele dá aquilo lá porque ele gosta. Exato. Eu, particularmente, eu gosto. Assim, eu gosto de emergência, eu gosto de urgência. Algum dia ainda eu vou voltar a fazer um plantãozinho ali de porta, um plantãozinho de UTI. Por quê? Grey's Anatomy ali. Não, é porque é algo que te traz prazer. É muito legal. Exato, Você trabalha... Cai o braço, corre aqui, você gosta. Não, é porque a profissão médica é uma profissão extremamente prazerosa. Sim. Extremamente prazerosa. Sangue, né? Legal. Não é sangue. É o raciocínio lógico. Acho que nada trabalha mais o raciocínio lógico do que a medicina. Porque você tem que lidar com múltiplos fatores e fazer a sua escolha baseado em evidência, baseado em estatística e baseado Sim. em probabilidade. Então, a medicina é um grande cálculo de probabilidade. É isso que eu acabo falando. E aí, onde que eu quero chegar com tudo isso daqui? Seja na medicina, seja empreendendo, existem alguns pilares para você conseguir fazer isso. Então, você precisa estar hiper focado em alguma coisa. Não dá para você estar hiper focado se você tem um calcanhar fraco. Seja na sua relação familiar, Sim. seja com relação à saúde de algum ponto, seja porque você está desviando, sei lá, finalidades, traindo uma outra pessoa. Sim. Então você não consegue expandir nisso. E um dos pontos que é importante é você ter algumas garantias. O que seriam essas garantias?
seria uma garantia à saúde, uma garantia, teoricamente, se você tiver filhos e tudo mais, educação, uma garantia à educação e uma garantia caso aconteça alguma intercorrência com você. Exato. E essa intercorrência é que vem a questão dos seguros. Então, pensando nisso tudo que eu falei, algumas coisas você consegue manejar. Segurança você consegue manejar? Hoje em dia, aqui no Brasil, tá bem difícil, né? A gente tem um problema de segurança pública que não Cruel. existe mais localização, tá bom? Não existe mais localização. Infelizmente, a gente tá nessa situação. Educação para os filhos. Muitas vezes, você acaba tendo que colocar, se tiver oportunidade, colocar dentro de uma escola um pouco melhor, particular, que você vai Exato. agir com relação a isso daí. Em relação à saúde, aí vem a questão dos seguros relativos a planos de saúde para quê? Para você ter uma assistência médica adequada. Não é que é garantia que você vai ter uma assistência ruim no SUS e uma garantia que você vai ter uma assistência boa dentro de uma rede particular, top, prêmio de linha. Esse ponto, vale ressaltar, colocar só um parênteses, que Uhum, por mais que você tenha um excelente plano de saúde, o cirurgião especialista talvez não atenda teu plano. Aquele uhum, cara que no Brasil que está tendo um resultado extremamente positivo, talvez ele não entre. E você internado hoje, no hospital, no Sírio, o plano de saúde não vai continuar pagando o condomínio, não vai continuar pagando a escola das crianças, o supermercado da sua família, não vai pagar os seus funcionários. Então, quando você contrata hoje um seguro de doença grave, não é só para você pagar um cirurgião ou fazer um tratamento em outro país. É para manter a roda girando, sem destruir o seu patrimônio. Porque, em muitos casos, nem patrimônio tem. Nem uma reserva financeira para esse evento tem. O seguro de doença grave ele entra e ele resolve. Pelo menos por aquele período. Evidente. Se a pessoa postergar por muitos anos, ficar doente, ela tem outros tipos de seguro, como invalidez, por exemplo. Invalidez acidental, por doença, que ela também pode contratar. Mas o seguro ele entra justamente nesse ponto que você tocou, uhum. né? O seguro ele é importante, por quê? Porque ele traz a estabilidade para manter os outros pilares da sua vida funcionando. Então você tem diversos tipos de seguro. Diversos tipos de seguro. Sim, Por exemplo, eu tenho alguns seguros. sim. Bruno tem alguns seguros. Bruno tem. Foi assim que a gente se conheceu. Bruno tem um seguro da MetLife da Gorilas em relação a caso eu precise me manter afastado das minhas atividades. Por quê? Exato. Porque as engrenagens precisam continuar funcionando. Isso me traz segurança. Para quê? Para que eu esteja estável para poder fazer cada uma das coisas. Não tem como eu equilibrar todos esses pratinhos que eu estou equilibrando aqui em relações familiares, em empresas, em coordenação, em equipe, em atividade física, se eu não tiver seguro de alguma coisa. Mas não se eu tivesse que ficar me preocupando, ou e se der errado? E se der errado? Eu não posso ter esse pensamento. Eu tenho que saber que se der errado, eu sei para onde correr. E eu sei a quem comunicar. E eu sei qual que é as pessoas do meu entorno que serão avisadas caso Perfeito. alguma coisa dê errado e quem que tem e a quem que elas têm que procurar. No seu caso, o senhor Jorge. Exatamente. Jorge, Porque por mais que a gente se cuide, né? Praticar atividade física, tentar ter uma alimentação saudável, fazer exames, né, regularmente, a saúde é uma coisa que não é garantida, né? A gente não tem como saber. Amanhã pode acontecer alguma coisa, pode descobrir uma doença. Não existe alguém falar, nossa, nunca vai ficar doente, te garanto pra sempre, parabéns. Não Exato. Ó, existe. eu vou fazer uma analogia para você entender o que é a saúde. Imagina uma grande roleta russa. Uma grande roleta Todo russa. dia. Todo dia você vai. Pra tudo assim na sua vida. Todo dia você vai girar uma roleta russa. Sempre vai ter uma bala lá no canhão. Sempre vai ter uma bala lá no canhão. E assim, tem inúmeras posições. A diferença é, cada coisa que você faz errada dentro das suas atividades, você vai colocando uma bala a mais. Por exemplo, se é uma pessoa que fuma. Exatamente. Cada cigarro que você está fumando, você está colocando uma bala ali. Pode ser que você seja aquele cara sortudo que sempre vai cair no espaço Mãozinha vazio. limpo. Pode ser. Existe sim essa possibilidade. Mas qual que é a probabilidade maior? A probabilidade maior é que se você
fuma uma grande carga tabágica, você tenha maior risco cardiovascular, Sim. maior risco de câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de bexiga. Então tem uma série de doenças, patologias Bela que estão analogia. relacionadas com isso. E não tem como você adivinhar se você é a pessoa que vai cair sempre no canhão vazio ou se você é a pessoa que nunca fez nada de errado, sempre fez tudo certo e vai cair naquele Vou, canhão. vou usar essa. E assim, eu acho que é muito parecido com exames também, por exemplo, mamografia. Às vezes a mulher tá sentindo um carocinho e tal, eu falo assim, não quer fazer porque tem medo do resultado. E eu falo, gente, se tem alguma coisa lá, tá lá. Você vê o resultado ou não, não vai sumir, não vai desaparecer. É a mesma coisa o seguro. Então, assim, se for para você ter alguma doença, se for para acontecer algum acidente grave e tal, ele não vai acontecer só porque você fez o seguro, ou deixar de acontecer se você, né? Isso não tem nada a ver. As pessoas têm um pensamento que não faz muito sentido, né? Estamos chegando no final aqui, né? Pô, assunto que a gente poderia ficar até horas aqui conversando. Mas, Bruno, fala pra gente como que hoje um médico consegue contratar o Doutor Finanças, como ele encontra, foi o que você comentou, Uhum. são 30 milhões de reais já em economia com impostos. Como é que o médico que está assistindo a gente agora consegue contratar o Doutor Finanças? Primeira coisa que todo médico acabou já ouvindo falar do Doutor Finanças. Lembra quando você falou como que a gente conseguiu escalar? A gente Aham. escalou em marketing, a gente escalou em qualidade de Sim. atendimento, boca a boca. A gente dá aula também em faculdade. Sim. Então, ele acaba sendo impactado de alguma forma pela nossa marca. Como que ele contrata? Olha, ele pode entrar lá dentro do nosso site. Lá tem www.doutorfinanças, sem o C cedilha.com. E lá ele consegue ter acesso a um canal de WhatsApp, consegue ter acesso aos telefones de contato. Lá ele é direcionado para um dos nossos atendentes que vai fazer. A primeira parte é ver se ele realmente precisa da gente. A Sim. gente não quer vender algo por simplesmente vender. É uma assinatura, né? Não é Basicamente. questão. É uma assinatura. Mas assim, para que a gente vai enganar uma pessoa? Não Uhum. tem que enganar uma pessoa. Sim. Tem que fazer o que é certo. Se a pessoa tá falando, eu quero contratar vocês, mas, pô, você só trabalha com CLT, que sentido que faz você contratar a gente? Exato. Às vezes faz sentido para ele poder ter acesso a um plano de saúde. Tudo bem, a gente analisa isso daqui, porque muito plano de saúde só entra via PJ. Tem um planinho para poder fazer isso aqui. Mas, olhando um pouco para o outro lado, a gente não quer que ele seja prejudicado de forma alguma. A gente quer que ele tenha só benefícios. Legal. Só benefícios. Ele entra em contato lá, a gente faz a análise, vê se realmente faz sentido para ele. Ele fazendo sentido, ele vai para a nossa rotina de onboarding, rotina de assinatura, a gente define planos, faz uma assessoria financeira, uma assessoria contábil para ele. E quando eu falo em assessoria contábil e assessoria financeira, a gente olha para a parte da PJ, como ele trabalha, a gente também olha para a pessoa Sim. física dele. Perfeito. A gente vai olhar para os planejamentos que ele vai ter no futuro e ver se ele vai conseguir atender os objetivos que ele tem. Pô, legal. E para finalizar, você quer deixar uma mensagem para jovens empresários? Vale a pena empreender, eu vou ser bem sincero. É muito prazeroso empreender. E tem um negócio muito importante, que é não desistir no meio do caminho. Vírgulas vão acontecer, situações vão acontecer. Dentro dessas situações que vão acontecer, você tem que estar preparado. Perfeito. Por quê? Tem que estar preparado porque muitas situações acontecem. Exato. E, às vezes, o seguro é uma dessas situações que te resguarda disso. Perfeito. Eu só acrescentaria nessas vírgulas, procure um conselho de uma pessoa que passou por isso, né? Que passou por esse momento para que você seja bem aconselhado. Exatamente. Finalizamos aqui. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um episódio muito bom. Acho que vai ajudar muita gente. Obrigado mesmo. Agradeço mesmo, tá bom? Tá legal. Adorei, obrigada. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio do podcast Tô Seguro. Até o próximo. Um abraço. Pô, foi bem legal.